Bom, sétimo ano B, nós vamos estudar hoje sobre a tuberculose. Então, quem conhece essa doença? Conhece, Bruno? Ninguém nunca ouviu falar em tuberculose aqui? Eu vi. Ouviu? E a tuberculose ataca que órgão? Pulmão. Pulmão, isso. Principalmente o pulmão, não é? Então, a tuberculose o que é? É uma doença infecto-contagiosa que atinge principalmente os pulmões. Então, aí nessa figura a gente está vendo o bacilo, né? O agente causador sendo expulso do corpo durante uma tosse, um espirro. Milhões de bacilos, milhões de bactérias são liberadas no ar. Então, qual a importância dessa doença? Nós temos que estudar e conhecer para nos protegermos melhor. Por quê? Porque 1/3 da população mundial está infectada com o bacilo da tuberculose. Ou seja, 1 em cada 3 pessoas tem esse bacilo em seu corpo. 45 milhões de brasileiros estão infectados. De 5 a 10% desses infectados contraem a doença. Ou seja, nem todo mundo que é infectado desenvolve a doença, certo? 30 milhões de pessoas no mundo podem morrer de tuberculose nos próximos 10 anos. Ou seja, é uma doença que mata muito, principalmente nos países pobres. 6 mil brasileiros morrem de tuberculose por ano. Então é necessário conhecer melhor essa doença para prevenirmos e tratarmos adequadamente. Então, as principais características do micro-organismo causador. O micro-organismo que causa essa doença é o Mycobacterium tuberculosis. É conhecido como bacilo de Koch. Ele foi descoberto em 1882 por um bacteriologista alemão. Então aí a gente está vendo essa figura, ele é um bacilo, aí tá com um colorante, né? E tem esse tom esverdeado após ter sido colorado, né? A patogenia. Então a patogenia é como a gente adquiriu, como a gente contraiu o vírus, o bacilo, me desculpe. Esse bacilo, ele é uma bactéria que é transmitida através do ar, ou seja, é em contato direto, pessoa para pessoa. Indivíduos saudáveis são capazes de combater essa doença, ou seja, a doença não se desenvolve. Se ocorrer a transmissão, pode acontecer 3 situações. Ou o indivíduo elimina, o seu corpo consegue combater e eliminar o micro-organismo, ou a bactéria pode ser desenvolvida e causar a doença, ou a bactéria ela pode estar no seu corpo, mas não gerar a doença, certo? Então, a doença evolui quando a pessoa não consegue bloquear o bacilo, o que ocasiona um processo inflamatório. O pulmão reage produzindo muco, que é expelido, né, através da tosse. O bacilo se instala nos alvéolos pulmonares, como a gente está vendo nessa primeira figura. Depois de 15 dias, o organismo, se ele não conseguir combater o bacilo, ele vai provocando pequenas lesões no pulmão. E com o passar do tempo, essas lesões vão se agravando, gerando um processo inflamatório até sangramento do pulmão. Então aqui tem um quadro, um resumo sobre a tuberculose, né? O agente causador, Mycobacterium tuberculosis. Os sintomas: tosse seca, contínua, cansaço excessivo, palidez, falta de apetite e rouquidão são alguns dos sintomas. Como é diagnosticada a tuberculose? Através de análise desses sintomas, de radiografia do tórax e de exame de SCA. Então, o tratamento é feito principalmente com antibióticos e tem duração de 6 meses. Por que é importante não interromper o tratamento? Porque as bactérias se tornam resistentes se você parar o tratamento. Então, uma das maneiras de a gente prevenir é através da vacina BCG, que é uma vacina que a gente toma quando é recém-nascido. Então, a BCG ela previne os tipos mais graves de tuberculose. Nós devemos também evitar lugares com um número excessivo de pessoas em ambientes fechados.
Então, o bacilo da tuberculose cresce dentro e fora da célula. Quando ele está fora, ele se desenvolve mais rápido e adquire resistência mais facilmente aos antibióticos. O espirro de uma pessoa infectada joga no ar cerca de 2 milhões de bacilos. Uma pessoa só, ao espirrar, joga de 3,5 ml de partículas. Então, essas partículas de saliva contêm 2 milhões de bacilos que ficam espalhados pelo ar. Além do Mycobacterium tuberculosis, outras espécies de bacilos também podem causar tuberculose, né? Aí tem o Mycobacterium bovis, o africano e o micrótio. Ele atinge principalmente os pulmões, a tuberculose, mas também pode atingir outros órgãos, como rins, órgãos genitais, intestino delgado e ossos. Sim, aí são as referências de onde eu tirei essas informações, foram desses sites. Alguma pergunta, gente, sobre a tuberculose? Vamos estar. Então, estamos encerrados por